Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora é boa noite. Vamos dar sequência à série de conversas sobre o livro Intérprete de Borboletas, romance de Sérgio Abranches. Essa tentativa que a gente está fazendo de dar uma dimensão um pouco mais extensa, uma nova forma de comunicar e divulgar o livro. Por isso, a gente convidou uma série de pessoas amigas, né, Sérgio? Vamos dizer assim, de amigos e amigas, para conversar sobre o Intérprete de Borboletas. E hoje a gente tem com a gente, né, claro, colocando o livro aqui, o Intérprete, a capa linda, feita pela Record. Hoje nós temos a alegria da presença da Maria Homem, psicanalista. Muito boa noite, Maria Homem. Oi, todo mundo. Obrigada pelo convite, Afonso. Sempre um papo e muito mais. Sérgio, obrigada também. Parabéns pelo livro, pela coragem. Coragem é bom, coragem é bom. Ó, a gente extraiu do livro, de tantos assuntos que ele deriva, a questão das relações familiares e, dentro desse contexto de relações familiares, a questão do ódio, né? Então, eu convido o Sérgio a fazer uma pequena fala sobre esse excerto do livro que a gente inseriu o tema e convidou a Maria. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Afonso. Boa noite, Maria. Muito obrigado por estar aqui conversando com a gente. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal para nós e para todo mundo que depois nos vir conversando. Olha, vou dar três breves explicações sobre essa questão, né? Começou de uma reflexão, na verdade, sociológica, né? Eu fui provocado pela Companhia das Letras para escrever um texto para uma coletânea sobre a crise da democracia no Brasil, logo depois das eleições de 2018, e eu resolvi escrever sobre a polarização. E um conceito que está muito disseminado nos Estados Unidos foi criado por um psicólogo social, Haidt, que é a polarização afetiva. É essa emocionalização da polarização política. Polarização política é normal, mas essa emocionalização e a fuga da política racional, baseada nos interesses, né, uma política concreta, passa para ser uma coisa de mobilização emocional das pessoas, né, por parte de lideranças com pouco escrúpulo. E eu fui vendo que isso invadia o cotidiano das pessoas e chegava a um ponto que já não me cabia mais explicar, eu não conseguia mais explicar como sociólogo. Era uma questão para psicólogos e psicanalistas que não é o meu arsenal cognitivo. Então, eu falei, bom, é a ficção, quer dizer, é quando eu recorro à ficção. Eu recorro à ficção exatamente quando algo me aprisiona, né, o pensamento, eu fico pensando naquela questão e digo, bom, isso aí tem que ser pela ficção, porque é uma questão de entrar nas emoções, na alma das pessoas e dar voz a essas pessoas, né? Que foi o que eu tentei fazer. Foi penoso escrever, exatamente porque eu tinha que dar voz a pessoas que eu, num certo sentido, também odiava. Então foi complicado. Foi a parte mais demorada, mais penosa, que foi dar a voz à extrema direita, né? Isso, essa questão de querer dar voz a todos é que estrutura a narrativa. Maravilha. Bem, Maria, não vou fazer pergunta não, vou franquear a palavra para você. Muito boa noite. Boa noite. Agora vai, né? Agora você pegou a palavra comigo, agora é bom contar, hein, Afonso? Porque Gente, não explicando para vocês que estão ouvindo a piadinha interna aqui, porque antes de gravar, aliás, não tem nada pior no mundo que você começar uma gravação com a pessoa falando assim, como a gente estava falando aqui antes de começar, mas é o caso, a gente teve uma conversa imensa, então eu retomei tudo, então dou a palavra de novo para Maria, desculpa aí. Tenho e terei três observações assim macro antes da gente mergulhar no ódio nas relações familiares.
que é um pouco, eu fiquei curiosa disso que você colocou, né? Que a gente sente no livro, que como eu chamei aqui na minha cabeça, ele é um romance polifônico, né? Ele trabalha com várias vozes, ele tem personagens, claro, clássicos, e ele vai fazendo marcação espacial, os espaços, né? E começa aqui, ó, São Paulo, Morumbi, São Paulo, Jardins, São Paulo, Centro, Rio, Caju, né? Então, é muito ancorado e tem uma diversidade de pontos de vista, que é próprio da modernidade. A invenção do romance é justamente essa, é você sair de uma lógica, vamos dizer, teocêntrica, transcendental, onde haveria um texto sagrado com uma voz, um saber, e vai explodindo isso, e vai colocando, hoje, como a gente até diz, né, POV, point of view, pontos de vista, lugar de fala. Ele é honesto quanto a isso, somos mais conscientes e honestos disso. Então, me veio assim, como se fosse um tecido tramado de um sociólogo. Justamente isso que você colocou, né? Tem um saber de ciência social, tem uma interrogação sobre, afinal, o que é a cidade, como ela opera, como é a sociedade, os estratos, as classes, os conflitos, tudo isso já está dado. São Paulo Centro, São Paulo Morumbi, né? Tá, então, assim, tanto que essas indexações são personagens, talvez. Então, a cidade é personagem, né? E a cultura urbana, que também permeia todo o texto. O slam, o grafite, essa ideia de você poder gritar e ter que gritar, né? Fazer a sua arte e a sua consciência. Tanto que tem dois, né, garotos, é muito especular também. A estrutura toda do livro, ela é muito do duplo. Então, queria saber, quando é que o sociólogo precisa virar um romancista, um ficcionista? Que te, né, para além desse não sei, você respondeu agora que é um não sei, né? Cheguei no abismo, cheguei na linha que não entendo, e aí eu acho que eu tenho que escrever, né, de uma maneira mais livre, né? Como que é mais no detalhe, né? Conta mais aí, como é que vem isso e, né? E a outra coisa, assim, ao mesmo tempo que está claro, um outro pilar, já vou acabar aqui, mas assim, um outro pilar, eu diria que é essa própria estrutura de embate polifônico, ela explicita uma metodologia que eu ousaria chamar de dialética, porque um termo central do texto é negação. O tempo todo tem essa palavra negação, e eu acho que ela não é ingênua, não. Eu acho que ela é hegeliana, eu acho que ela é marxiana, ela é quase, né, teoria crítica. Então, é isso que está aqui? É essa a teoria social que embasa aqui? Como é que é isso? Porque o tempo todo o ódio é a negação do amor. E, no fim, a negação da negação gerará a negação. Tem essa frase, assim, que eu até anotei. Eu anotei um monte de... Eu estou riscando, eu descobri agora uma lapiseira azul, de grafite azul, que meu amigo artista plástico me emprestou. Então, assim, você não enxerga depois muito bem para ler, mas é lindo, né? Então, a gente cede a beleza. A negação da negação dará em negação, né? Então, assim, e o tempo todo é essa polarização, né? Podemos até discutir esse conceito, que eu acho mais complexo do que isso, e mesmo polarização afetiva. Mas, assim, o ódio, ele é mais que negação? Também tem uma discussão sobre isso. Tem muitas partes sobre esse discurso do ódio. E o ódio está além ou aquém da negação, e o amor é defesa. Então, você vai construir uma possibilidade de amor.
como é que é isso? Acho que para começar tá bom, né, Sérgio? São já duas, isso que eu estou chamando questões mais macro, né? Que Claro. para ir do macro para depois chegar no texto e na subjetividade, só para localizar aqui o campo onde a Uhum. gente está operando. Bom trabalho, boa resposta, Sérgio. Olha, No, não, de no, fato, quer dizer, uma coisa para mim é clara, né? Quer dizer, toda vez que eu vou escrever uma ficção, tem essa questão. Eu vou escrever uma ficção negando a sociologia ou não, né? Eu acho que é desonesto eu escrever uma ficção disfarçando ou subtraindo dela o meu conhecimento sociológico, porque eu sou isso que eu sou, né? Na verdade, a ficção precedeu a sociologia. Eu comecei a escrever ficção antes de estudar sociologia, mas eu é passei a maior mesmo, parte jovem? jovem, no final da minha adolescência e no começo da juventude. Eu escrevia contos, publiquei contos, e aí depois eu tive que ir para a sociologia porque era uma forma de poder ganhar a vida e realizar algumas das coisas que eu queria. E, bom, então eu não posso tirar a sociologia da ficção, tem que ser. Eu tento fazer da forma mais leve possível e menos, digamos, didática possível, né? Não quero ser aquele interpretador mor que fica dizendo tudo, todas as explicações. Eu gosto de deixar dúvidas na ficção. Aliás, na minha não ficção também eu gosto de deixar dúvidas. Então, essa sim, claramente você fez um ponto correto. A outra coisa que eu achei muito perceptiva da sua parte, muito legal, é que você percebeu a questão da dialética. Tem ali dialética, com certeza, e é também uma metáfora que tem a ver com uma certa interseção entre o que eu estou pensando hoje em não ficção com o que eu estou escrevendo como ficção, que é a ideia da metamorfose, né? Nós estamos passando por uma metamorfose global, estrutural, social, e nesse momento nós estamos naquele ponto em que nós estamos negando a mudança e negando o status quo ao mesmo tempo, né? Quer dizer, a gente está realmente imerso numa sociedade da negação nesse momento, porque a gente Essa é sua tese, né, Sérgio? Se a gente é fosse colocar aquela canetinha amarela, eu sublinharia agora, viu, Afonso? Ó, fica a dica, põe um lettering aqui no vídeo, faz uma pílula, porque essa não é, Sérgio? Se a gente fosse é, é, assim, exatamente. é isso mesmo que É. deu para. Uhum. E por quê, né? Quer dizer, o que está morrendo, essa sociedade que nós fomos criados nela e que nós vivemos nela, sofremos e amamos, e está morrendo, ela está desaparecendo. Depois dela virá uma coisa completamente diferente, mas que a gente ainda não vê. Então, a mudança gera muito medo, ela nos assusta. Então, nós negamos a mudança e negamos o presente também. Nós não gostamos do presente, mas não queremos a mudança. Esse dilema está provocando muitas contradições na vida social hoje, né? E na vida pessoal também. Então, você pegou exatamente o cerne da questão. Quer dizer, tem até um momento que um dos personagens fala sobre que na verdade é uma referência direta mesmo ao Lobo das Steppes, ao Lobo das Steppes, que é eu estou num mundo que está morrendo, não é? E não sou parte do mundo que está nascendo. Aí tem o outro personagem, o velho, também, que fala: olha, eu não estou nesse novo mundo, eu estou aqui Então, isso com certeza, você tem toda a razão. Agora, a outra coisa que você falou é muito engraçado, porque isso é um condicionamento da vida profissional e intelectual e política, né? Quando eu era muito marxista, lá na minha juventude, toda vez que alguém falava sobre algum tipo de sentimento, assim, não vem com explicação psicologista, não. Isso daí é psicologismo, isso é uma coisa burguesa.
E eu me lembro, inclusive, de um Até eu episódio... falo isso, viu, Sérgio? Não, Né? assim, só para... Tá psicologizando muito. Eu também falo. Pois é. Não, mas isso tá bom, mas Eu psicologia... entendo uma parte dessa crítica, mas aí a gente pode fazer uma reviravolta dialética aqui para... Mas vai lá, vai Claro, lá. claro. Pois é, mas eu também, de vez em quando, falo, você está psicologizando muito, né? Mas, mas naquela época era um psicologizar diferente. Era uma coisa, era assim, era você ser idealista, entendeu? Quer dizer, era você ser uma pessoa. Você está vindo de metafísica para cima de mim, enquanto eu estou falando de estruturas, luta de classes, né? Quer dizer, coisa concreta, real. Você está falando Materialismo sobre. dialético na veia. Não Exatamente. vem decair aí com subjetividades, né? Exatamente. Eu tenho um amigo, inclusive, sociólogo, que morreu já, na verdade ele era bem mais velho do que eu, mas nós ficamos muito amigos, trabalhamos juntos, Luciano Martins, lá em 68, quando estava aquela discussão entre a esquerda que queria ir para a luta armada e a esquerda que não queria ir para a luta armada. Ele estava no exílio, já em Paris, e ele escreveu um artigo na revista Civilização Brasileira em que ele dizia o seguinte: tem essa esquerda aí que se perdeu na psicanálise e nas drogas. Era como se fossem incompatíveis, né? Dois mundos. Ou você milita a sério e luta contra esses caras, ou você vai fazer psicanálise, vai fumar maconha. Né? Era um mundo muito, né, compartimentadinho. E eu fumava maconha. Que Eu lia psicanálise. restava sem ser a psicanálise, então, gente? Pois Olha aí, é, né? isso era E muito fazia. psicodélico. É, Ia para a mente, né? e militava, né? E eu tinha muita noção clara de que tinham que me impor um limite, porque tinha um determinado tipo de psicodelismo que me fazia eu me sentir tão inteligente e produzir tantas ideias que eu ficava freneticamente tomando notas, sabe, falando sem parar, e eu dizia, não, isso aí não, isso aí é o meu vício, aí eu vou me perder. Então eu impunha um limite. Mas, enfim, essa partição, né, quer dizer, esse apartamento entre você falar da alma, da psique, dos sentimentos, e você falar das estruturas, me perseguiu durante muito tempo. Até que tanto que o meu primeiro romance, sobre um caso de amor complicado, eu levei 15 anos para ter coragem de publicar, porque eu achava assim, não, isso aqui não é, né, muito sentimental, muita, né? Então é isso, Tá realmente tem perfeito. essa, entendeu? Realmente estamos botando assim os dedinhos nas feridas sem nem saber, né, Sérgio? É, é, Meio por é. acaso, mas você vê, Afonso, que é vício do ofício. Sem querer, já, ó, vamos aí, Não, fala nós, um nós pouco estamos mais. adorando, porque a sua interpretação nos eventos, nas conversas que a gente fez, de certa forma nova, não só pelo olhar psicanalítico que você impõe, como até essa opinião que você deu sobre a trama, né? Sobre isso eu queria que você falasse mais, Maria. E complementando a trama com esse restinho aqui da conversa, Sérgio, eu vou te dar uma certa provocação, ou quem sabe, quase eu ousaria dizer uma solução, porque assim, eu discuto muito com uma amiga minha que é muito, assim, a área dela é direito penal, teórico, né? Então, teoria de direito penal, o punir, o não punir, o que é o crime, o que é a lei, e essa discussão, ela também bordeja a própria psicanálise, né? Porque o complexo edípico é a instauração da lei, é a introjeção da lei, do limite, o outro, ego, superego, né? O eu, Uber, e toda essa ideia de que você vai limitar o seu gozo, existe o outro, isso é a fundação do pacto social, né? E nessas conversas que a gente tem, eu digo, olha, sabe qual é o problema do direito e da sociologia e da psicologia clássica e das ciências humanas?
é que está atrasada 100 anos, porque supõe kantianamente um sujeito racional, que Claro. teria liberdade, autonomia, vontade, e, portanto, iria fazer um voto, escolher, debater os seus interesses. Escuta, tá louco? E o inconsciente? E as pulsões? E você dar um tiro no pé e votar num cara que vai, com perdão da palavra, te fuder? Se você não entende isso, você não entende o que é bolsonarismo, você não entende o que é extrema-direita, você não entende o que é mundo contemporâneo. Então, não é só a esquerda que errou, o mundo errou, e esse resquício do século XVIII, a luz, esse é o equívoco. Então, assim, a gente já tem 100 e tantos anos do conceito de inconsciente. Sem conceito de pulsão, você não consegue entender nada, você não consegue pensar nem sociologia, nem antropologia, nem direito. Então, acho que a gente podia se dar as mãos, descompartimentalizar, não porque a gente é amigo e está abraçando a árvore e se ama, mas é porque é humano, é a complexidade do objeto. Então, assim, essa mudança de paradigma, que é meu terceiro e último ponto aqui, que engendra a trama, é uma mudança de paradigma profunda, não é assim piada, é realmente explode o sujeito moderno, racional, consciente e, portanto, suas formas de conceber pactos e sociedades, e política, enfim, burguesa, liberdade, que nome a gente queira dar para uma democracia representativa que é a nossa. Então, como é que a gente vai fazer isso sem voltar numa matriz extremamente marxiana ou extremamente kantiana e hegeliana, todas as brigas epistêmicas que estariam submersas a esse debate, né? Então, assim, discutir emoção não é burguesia. Até meu amigo Vladimir Safatli fez livro sobre os afetos. Então, assim, a filosofia, a sociologia, a psicanálise, ou a gente discute afeto, ou a gente vai perder de lavada, como estamos perdendo, para a realidade, que a gente não sabe. Quer dizer, a psicanálise sabe, no divã aqui, você escuta. Agora, como é que a gente vai fazer pesquisa sobre isso? Aí, eu te provocaria, né? O escritor tem que voltar para a sociologia. Aí ele vai inventar um jeito de pesquisar isso que eu estou chamando significadamente de afetos, ou eu diria mais pulsões, que o conceito de afeto é mais fácil, aspas. Mas é um afeto com a carga de impulso, né? Porque mata, porque não é só esse conceito pulsão de morte, mas ele fica simples, porque você coloca assassinato no seu livro. Você coloca, né, já estou dando spoiler, mas da metade para o fim, né, Sérgio, você começa a derrubar, mas os peões, a rainha, o cavalo, o bispo. Você mata uns 5, aí que eu contei. Eu até escrevi, assim, então te prepara, gente, que ele, né? Então, assim, você tem um ódio, e aí você tem até uma frase que você diz, né, que justamente grandes mudanças de paradigma, elas demandam, provocam emoções as mais primitivas. E aí você vai o tempo todo fazer um romance sobre o ódio, que é o seu livro. Então, é isso, né? Talvez seja essa a grande pesquisa, essas emoções primitivas. Então, vamos. Então, agora o assunto só pode ser esse, senão a gente não tá falando sério, não é? Aí o que você resolve? Você resolve, não sei se você resolve aí. Vou deixar o leitor ter essa... Mas você coloca aqui o nosso personagem magia, que é o maravilhoso velho, que é o intérprete de borboletas, é uma figura, essa sim, ela é quase mística, né? Ela é o oráculo, ele tem a sabedoria, é um arquétipo,
sabe, o sábio ancião, é um pouco Jung, são os gregos, é o oráculo, é a experiência, é um pouco, né, talvez uma criança com... que é esse velho aí, Afonso, Sérgio, e Afonso, como a gente vai chegar nisso? Como? Como se a gente tem um monte de adolescente irado e ignorante, para ser franca, né? Porque tem a ignorância, tem o não saber, tem a fantasia, seu delírio, sua crença, sem o fato. Tem uma recusa do fato, tem anti-vacina, anti-fato, anti-ciência, anti-política, que você tão bem coloca. Então, como que a gente apreenderia essa essência do velho, do teu personagem, ou desse intérprete, pelo amor? Eu ousaria dizer, é isso? É um elogio, é um grande elogio do amor que você está construindo? Isso eu sei. E aí tem o Badiou, né? Para pegar um marxista raiz, que faz um livro elogio do amor, né? Porque o amor é a base da polis, quando dois seres se entendem, talvez 2 bilhões de seres se entendam. Mas aí eu fico com essa pergunta, claro, que é uma pergunta cruel, né? Mas assim, como trazer um intérprete de borboletas para cá? Como me transformar numa intérprete de borboletas? E cada um acho que termina o livro com essa vontade, né? Como é que eu chego nesse lugar, como diz você, calma e paciência. E como diz o pai para a filha, né? Calma, paciência, conhecimento e liberdade para você ser o que você é, para você se exercer sem hierarquia, sem autoridade, sem essa outra matriz que é regressiva, velha, não funciona mais. Mas na prática é mágico. Provocando, Sérgio, me perdoa, mas pronto, falei. Já. Eu vou dar uma interrompida novamente na conversa. Estamos aqui conversando ao redor do livro Intérprete de Borboletas, editado da editora Record. É o 6º, né? Romance, não é? Seu, Sérgio. Romance é terceiro. Terceiro romance de Sérgio. É. É quase 6º. Terceiro é quase 6º. Os outros são contos, né? Então, vamos lá. Olha, Maria, você sabe que uma parte desse caminho eu já fiz, né? Os meus, sobretudo meu último ensaio publicado, mas o anterior também, sobre essas grandes transformações que a gente está passando, ele já recorre às emoções mais primitivas para explicar as reações que estão acontecendo no mundo, né? Sobretudo no caso dos ensaios, sobretudo o medo, né? Eu tenho pensado muito sobre o medo, que é um elemento constitutivo da nossa formação, né? E o medo ele provoca essas reações muito primaciais, né? A reação à incerteza, ao desconhecido, à dúvida que te provoca medo é que leva a reações muito extremadas, né? E você tem toda a razão, quer dizer, eu passei um bom tempo da minha vida profissional, aí sim, quando eu era sociólogo, profissionalmente falando, trabalhando com essa questão da... Não, é porque... Não é mais? Hoje você é o quê, então, Sérgio? Hoje eu sou só um escritor. Porque, Bonito, né? Pegou o fio lá de trás que tinha que largar, né? Porque, entre outras coisas, quer dizer, como eu não acredito na ciência social que se faz, aquela ciência social de caixinha, né? Tem um molde, e aí você pega o molde e preenche todo dia, toda vez que você vai publicar um artigo e tal. Uma vez eu estava num almoço com jovens
cientistas sociais, vários deles tinham sido meus alunos, e eles falavam do sonho deles, que era o dia que o paper de sociologia ou de política se transformasse numa coisa assim, uma breve nota bibliográfica, sem nenhuma discussão teórica, as hipóteses, o método, os dados e a interpretação dos dados. Ponto. Eu disse assim, bom, igual epidemiologista, né? Porque só que nós não somos isso, né? Quer dizer, o epidemiologista ele não explica a natureza da doença, ele explica o contágio. A especialidade dele é o contágio, né? Eu quero explicar as razões pelas quais as pessoas se movem no mundo. E certamente não é porque elas são racionais. Nunca foi porque elas são racionais. Né? Pela racionalidade, você não consegue explicar a quantidade de irracionalidade que anda pelo mundo. Né? E o desejo, né? Pois é. O desejo que nos move, né? Enfim. Claro. Então, essa fusão já está acontecendo. Uhum. E ela me tira do formato do livro clássico de ciências sociais para o ensaio, né? que é um gênero que foi desacreditado exatamente porque a academia quer aquela coisa certinha. Né? Aí disse, não, o Sérgio Buarque de Holanda era um grande ensaísta, mas ele não era um sociólogo. Ele não tinha as hipóteses, não demonstrou, não deu os dados, né? Não obstante, o cara consegue, numa frase, dizer uma coisa que me faz escrever praticamente um livro inteiro sobre ela. Assim, a mentalidade de Casa Grande. Pronto, a mentalidade de Casa Grande, né? Pô, a Casa Grande não existe mais, mas a mentalidade da Casa Grande domina a sociedade brasileira. Né? A primazia masculina e a escravidão. Quer dizer, tanto do ponto de vista do trabalho análogo à escravidão, quanto do ponto de vista do racismo. Né? Exato, e mais um ponto que eu estava hoje cedo explicando para um americano, foro privilegiado. E aí eu falei para ele, olha só que interessante a matriz brasileira. A palavra privilégio, eu diria que é o grande significante do Brasil. Você não larga o osso. Você tem que reinstaurar instâncias políticas, econômicas. Aí ele falou para mim, sim, sabe, duas coisas que eu acho muito estranhas no Brasil, que não entram na minha cabeça. Esse foro privilegiado, que político não vai para a cadeia, o resumo dele era esse, e a coisa que se você estudou na universidade, você vai para uma cadeia diferente. Não tem igualdade, ele me falava. Eu falava, não tem igualdade, ou seja, não tem república. Mas, assim, de uma maneira deslavada, porque você vai com uma naturalidade, né? E foro privilegiado. Aí tudo bem, a gente até faz área VIP e VIP do VIP, e VIP do VIP. E o próprio capitalismo faz, a própria cultura anglo-saxônica também faz, europeia, mas, assim, é muito profundo no Brasil essa mentalidade de privilégio. É claro. Né? E é exatamente o senhor que é sempre imune a qualquer coisa. Né? Ele manda matar, ele tem os seus jagunços e ele tem os seus juízes também. Né? Então, há um conluio, né, em torno do senhor e que produz essa estrutura de privilégio e de domínio que a gente tem no Brasil. Então, essa interação, né, entre a ficção e a não ficção está cada vez mais presente na minha vida. No novo livro que eu estou escrevendo, um ensaio, eu tenho um capítulo em que eu uso a literatura para demonstrar meus pontos, entendeu? E aí usando como artifício uma coisa que o Kundera fala, quando ele está discutindo sobre a arte do romance, falando sobre Kafka, né? Ele diz assim, o ficcionista não fala sobre a verdade, sobre a realidade, porque ele tem a verdade dele. Ele fala sobre a possibilidade da existência. Né? Essas coisas são possíveis, né? E às vezes até de uma forma totalmente metafórica. Eu acho que
por exemplo, eu passo o tempo todo, hoje em dia, me lembrando da Metamorfose, do Kafka, porque eu estou usando esse conceito, que é de um sociólogo alemão, Ulrich Beck, da metamorfose global. E eu sempre digo, tem uma diferença. A metamorfose da borboleta, por exemplo, tem uma lagarta, ela, né, se metamorfoseia numa borboleta, uma coisa linda. A lagarta a gente acha nojenta, perigosa, pode queimar a gente não pega nela e tal. A borboleta a gente acha uma coisa leve, linda, né? Mas ela nasceu dessa lagarta, quer dizer, ela, né? Mas a gente sabe que vai nascer uma borboleta, não sabe qual, mas sabe que vai nascer uma borboleta. A nossa metamorfose, a metamorfose da sociedade humana, como depende das nossas escolhas e das nossos impulsos, né? A gente não sabe no que pode dar. Pode dar num inseto nojento como o do Kafka, pode dar numa borboleta. É uma questão de escolhas, né? E de saber escolher. Né? E saber escolher não necessariamente tem a ver com racionalidade. Uhum. Isso é um dos aspectos. Uma coisa que você falou que eu acho que merece um comentário, você falou sobre a coisa do lugar de fala, da estratificação, né, na cidade, etc. E de fato, quer dizer, teve um Fli Araxá que teve uma discussão muito ácida sobre a questão do lugar de fala, numa mesa em que duas autoras negras defendiam de forma muito forte o lugar de fala. E aí, numa mesa de escritores brancos, estava todo mundo meio indignado, né, dizendo, pô, mas então nós não podemos falar de negros, a gente não pode botar um negro na nossa história mais, porque virou interditado. Aí eu digo, olha, para mim mesmo, acho que não é censura, mas acho que tem ponto aí, né? É meio falso eu tentar construir um personagem imaginando que eu sei o que um negro vai fazer, como ele vai agir, o que ele vai pensar, como é que são os sentimentos dele e tal. Mas eu posso falar dele do meu lugar de fala, né, de um homem branco. E aí, como é que o meu mundo branco vê o mundo negro? Vê com distância, vê com desconfiança, vê com medo e vê com condescendência. Né? E vê com condescendência também. Só não vê como igual. Esse é o ponto. Quer dizer, não há ali, mesmo na conversa da Maria com o pai, contando sobre seus novos amigos negros, há uma certa condescendência, né? Há uma certa... assim, eles são legais, né? Mas como se dizendo assim, não sei se todos são ou seriam. É assim o nosso mundo, né? Oi. Eu queria dar uma voltadinha aqui para o livro, no sentido de trazer o assunto de ódio. Hoje a Folha de São Paulo, na capa da Folha de São Paulo, traz uma realidade, que engraçado, está no seu livro contido, sobre as famílias e as pessoas que deixaram de se falar por causa do ódio contido nas relações familiares que se misturaram com a política. Eu queria indagar da Maria como é que ela viu esse assunto do ponto de vista da obra do Sérgio. Agora eu queria fazer uma outra coisa. Eu queria também te fazer uma pergunta, Maria, porque você lembra que tem um trecho que um irmão reflete sobre... Até, na verdade, ele está conversando com a psicanalista dele, né, e falando sobre o ódio do irmão por ele, e que ele acha que ele também está odiando o irmão, etc. E quando eu estava escrevendo aquele diálogo, ou aquele monólogo, eu estava pensando o seguinte: é evidente que se eu, de repente, odeio a pessoa com quem eu estou, a minha mulher, né, o meu homem, com quem eu estou casado ali, porque ele é bolsonarista ou ela é bolsonarista e eu não sou, ou vice-versa, não é só isso. Né? Quer dizer, a raiz desse ódio não está no Bolsonaro. Né? Eu comecei a pensar isso quando a minha mulher fez um especial na Venezuela
logo depois que o Chávez fez aquela construção dele, que ele transformou num livrinho vermelho, imitando o Mao, e ela entrevistou um casal que se pegava porque ela era contra a Constituição e ele era a favor da Constituição, né? E eu sempre lembrava daquela cena, mas não é só isso, né? Quer dizer, não é a Constituição que está produzindo esses sentimentos. Eu vou... Chegamos finalmente no tema da nossa mesa hoje, né, Afonso? Que eu e o Sérgio, a gente desobedeceu e a gente foi aqui viajando, planando, borboleteando, que é um verbo que eu adoro, e agora a gente aterra, Sérgio, vamos lá. Isso. Mas, assim, eu diria que tem dois desenhos, duas formas da gente ver essas diferenças ou essas polarizações. Uma, eu vou começar da mais, assim, simples e resolvível, é que quando a diferença, ela é quase uma rivalidade fálica. Então, a gente está brigando, sabe? Vamos voltar para uma origem nobre, quase, mais Shakespeare, né? Catarina Petrúquio. Então, é aquela provocação ou aquela rivalidade entre os irmãos que é para dizer quem é quem, quase no melhor sentido de ser identitária, para que cada um tenha uma identidade, um espaço. Se você gosta de Corinthians, eu vou gostar de Palmeiras. Então, é o Fla-Flu que nos constitui. E a gente vai ter, né, a refilmagem disso, o filme que um casal torce para um time, outro para o outro, a gente conhece, e isso apimenta a relação. Isso é até uma provocaçãozinha. Tem vários casamentos, inclusive, que se alimentam dessa provocação. Ai, ele adora esse restaurante, ele gosta de fast food, que horrível. Ai, ela só vai... Mas aí eles estão ótimos, porque eles fazem uma negociação. Um dia tem o McDonald's da vida, um dia tem um Paris de qualquer meio metido, e você, no fundo, ele gosta daquilo, mas ele não pode assumir, e ela gosta daquilo, mas não pode assumir. A gente está no yin e yang. E está nessa leve rivalidade fálica no sentido quem é que existe, quem é que tem, quem é que coloca, o que tem valor. Isso é, vamos dizer, uma polarização, uma diferença que é quase um jogo imaginário e simbólico. Ele vai fazer uma luta das imagens e vai fazer uma gangorra e um poder, e seria o ideal dos mundos, em que a gente colocasse o conflito, vamos dizer que a própria política contemporânea moderna, tanto moderna quanto contemporânea, suporia a alternância de poder. O que é alternância de poder? É uma resolução para a rivalidade fálica e de conflitos e de interesses no conjunto social. Então, tá, um pouco para mim, um pouco para você. Um pouco centro, um pouco perifa, um pouco, né? Vamos fazer aqui. Outra coisa que eu acho que é diversa e que a gente usa o mesmo termo, né, que seria polarização, ou diferença, ou alteridade, é quando a gente tem uma outra forma de estar no mundo, que é isso que a gente chama de paradigma, e você mesmo diz, essa mudança de paradigma. E aí eu acho que não tem para ninguém, porque aí a gente vai terminar por se matar ou por matar o outro, porque aí é muito difícil. E às vezes a gente confunde essas duas formas de diferença e a gente acha que seria resolvível porque é só um pouquinho daqui, um pouco dali, é só um pouquinho de Bolsonaro, é só um pouquinho de Lula, e depois a gente vai entendendo que, cara, ele é bolsonarista raiz. Ele me humilha, ele faz gaslighting, ele é machista, ele quase me bateu, ele trata o nosso filho assim,
ele é a mãe, porque o pai dele, porque, peraí, ele é filho de general, ele vai se armar, ele é isso. E não é que eu não sabia, mas não era relevante, porque estava recalcado, né? Tanto é um pouco do que eu escrevi na coluna da Folha hoje. É interessante o retorno do recalcado. Eu faria um elogio disso. Não acho que tem que voltar porque antes éramos mais felizes e não tinha tanta pancadaria. É falso, porque o Brasil é pancadaria, é violento. Tem guerra civil em curso que mata mais que aí você vai Síria, Namíbia, Serra Leoa, Honduras, e você tem os dados, ou os colegas que gostam da ciência experimental baseada sobre dados para fazer ciências humanas. Então, é verdade que a gente é um país muito desigual e dos mais desiguais em todos. Isso é tomar Piketty e quem você quiser para colocar. Por quê? Não é à toa. Não é à toa. E aí você vai entender a matriz disso, a genealogia profunda. E aí você vê que isso é teu tio, que é teu pai, que é teu filho, que é teu irmão. Então, não dá. Entende? Se não dá, se você não é isso. Porque aí você pode ter um tipo de conflito que é, nossa, entendi o que é o mundo, entendi que ele é isso, mas quem sou eu? O que seria um romance trágico? Por exemplo, um herói que ele não soubesse, no fundo, qual time ele ia torcer, porque, no fundo, ele não gosta disso, ele entendeu que isso é feio, ruim, vil, ignorante, fora de moda, o passado, mas não quero perder a boquinha, não quero perder o privilégio, então eu vou ter qual posição? Do cinismo. O que é o cinismo? É você entender tudo isso, mas esse casamento, olha, esse avião aqui, essa uma Europa aqui, esse um Miami ali, enfim, eu estou usando clichês, pode ser Nova York, pode ser MoMA, pode ser Met, pode ser ópera, tá ótimo, pode ser Bayreuth, vamos para a Europa, Alemanha, Bienal de Veneza agora. E, muito aculturadamente, você vai fazer um pacto cínico com essa matriz do privilégio e da expoliação, porque isso é onde você se identifica, é tua lógica identitária e de gozo. Ou outra saída possível para o nosso herói trágico ou nossa heroína trágica, ela falar, nossa, mas é escroto tudo isso. Espera aí, ele não mandou matar diretamente, mas ele é amigo do cara que mandou matar e a gente foi andar de barco Ilhabela com o helicóptero do cara, que era só meia hora em vez de 4 horas de São Paulo, o cara que mandou matar e que pagou e que está financiando o bolsonarismo de tal jeito. Peraí, não estou conseguindo entrar nesse helicóptero. E achava super bacana antes, tirava foto, postava no Insta. E agora você fala, ah tá, entendi. Para eu fazer isso, estou entendendo a engrenagem. Ah, tá, tem essa tal de Cracolândia, peraí, como é que é o tráfico? Como é que é a galera lá no Centro-Oeste, a milícia fazendo rota de tráfico na terra indígena e também na Amazônia? Peraí. Então, rota de tráfico, dólar, peraí, como é que é? É um fundo oculto. Tá, entendi todo o mecanismo. Quem sou eu em toda a engrenagem? Então, é um processo de consciência que o sujeito vai ter que se haver, não tem análise sem um embate ético em algum momento, porque você vai realmente ter consciência do teu sintoma, do teu gozo, de onde que você barra e da engrenagem teu lugar dentro dela, que vai ser um lugar de reforço, de luta, de resistência, de o que você vai cooptar, ou o que você vai negar, o que você vai reconstruir, desconstruir. Então, é bem complexo. Eu diria que quando tem ruptura profunda, como Maria, então vamos pegar os dois casos. Um é essa matriz Caim e Abel, dos dois irmãos, né? E o outro é
da tríade fundante do romance, né? Que é o pai, a mãe e a filha, e o irmão, enfim. Então, tem essa ruptura mãe e filha, que você pôs, né? Você ousou colocando a vilã no feminino, você ousou romper mãe e filha, que eu ia até te perguntar como foi essa decisão, se você pensou, se foi, né? Mas você colocou o lugar da razão e de uma certa sabedoria muito nesse pai, em detrimento da mãe, que é a algoz intelectual do crime, do irmão meio brutamontes, que é a força bruta. Né? Não tem casamento que sustentaria isso. É bom que tenha quebra. É isso, eu faria o elogio do retorno do recalcado e da ruptura. Porque não tem como você refazer uma outra forma de pacto social sem fazer uma recusa radical de uma forma de dominação violenta. E o outro são os irmãos, né? Nessa trajetória mítica Caim e Abel, Machado de Assis, e tá a irmã que está no meio, né? Dos dois irmãos tem a mulher que busca fazer uma mediação, como é que vocês vão falar e conversar. Aí eu tenho uma outra pergunta que é difícil, que é, será que os elos de sangue são soberanos? Será que, né, você vê que o seu irmão de sangue, talvez para se defender do pai revolucionário que entrou numa luta que você teme, né, e que te fez algum mal, para você se fazer sujeito, você vai ter que negar a identificação com esse pai, e isso é Paulo, em poucas linhas, e Eduardo se identifica com o pai. Então, são momentos diferentes da própria dialética edípica. São saídas diferentes. Qual que seria o cenário mais otimista que eu enxergaria? Cada um discorrendo sobre seus processos identificatórios com a função paterna, para que eles construíssem um outro lugar nem tão colado ao pai, nem tão oposto ao pai. Mas, sem dúvida, Eduardo está um pouco mais autônomo, mesmo que colado no ideal revolucionário do pai. Então, será que a gente faria essa autoanálise coletiva? Se fizer, ótimo. Se não fizer, ruptura. Porque cooptação, não sei, né? São essas três possibilidades que eu estou desenhando aqui. Não, exatamente. Eu tento mostrar exatamente que o elo de sangue ele não é uma escolha, ele te é dado. Portanto, a ideia de irmandade, de fraternidade, é uma ideia é uma construção. E você constrói com base em conivências, cumplicidades, que depois os irmãos tendem a tomar caminhos diferentes, aí é que eles começam a realmente construir as suas identidades. Num determinado momento, você encontra, né, dois irmãos se encontram lá na frente e dizem assim, pô, mas eu não te reconheço como aquele que eu gostava. Né? Então, realmente... a vilã é a Isaura pelo seguinte, porque como o Afonso é um personagem central e ele tem características que eu precisava que ele tivesse, né, de contestação da ordem e tal, a única possibilidade era a Isaura. Eu conheci uma história parecida com essa, né, de um casal que começou a ficar juntos e que ele não sabia que ela era filha de general. E ela era filha de general no sentido, né, perfeito da palavra. Um dia ele descobre que ela pensa coisas que, para ele, são inegociáveis. Né? E não tem a menina. Aí eu realmente introduzi a menina por uma outra razão. A menina, na verdade, eu vi uma adolescente deprimida por causa daquilo.
por ter sido cancelada e hostilizada pelas melhores amigas logo depois da vitória do Bolsonaro. Ela era contra e as amigas todas eram bolsonaristas. E aí realmente excluíram assim, de forma... E ela passou por todos aqueles dramas que um adolescente passa, né? Quer dizer, o que devem estar falando comigo, né? Se sentiu traída, no meio das confusões que ela própria está tendo de construção da sua própria identidade, enfim. E eu olhei e disse, caramba, mas olha que absurdo que é isso, né? Quer dizer, isso é uma disputa de gente grande que, de repente, chega em casa, interfere com os filhos tomam atitudes induzidos pela conversa de casa e sem exatamente ter muita noção do que é o quê, né? E podem produzir um dano que pode ser terminal, pode levar ao suicídio. Né? É uma depressão que, se você não consegue vencer, é complicadíssimo. Né? Ela mudou de colégio, encontrou novos amigos e, enfim, se reconstruiu. Mas quantas que não conseguiram, né? Quer dizer, quantos que sofreram isso e não conseguiram superar? E isso vai se transformar num problema mais grave para frente, né? Então, eu realmente, quer dizer, foi deliberado de deixar algumas questões não respondidas, porque eu queria também falar dessa, digamos, incerteza, desse não saber, dessa angústia que domina todo mundo hoje, que sempre vai olhar o jornal ou saber de uma história e vai desentender. E aquilo, para ela, não tem resposta, não tem explicação, não tem né, o que dizer a respeito. Porque esses sentimentos, entendeu? Quer dizer, é essa, digamos, perdição, essa perda de identidade geral que acontece com esse mundo que está se esfacelando, com esse terreno que ficou líquido e, né, você não consegue mais se sustentar nele, se equilibrar nele da forma como você se equilibrava antes. Para mim, isso é a matéria-prima dos problemas que a gente está vivendo hoje. E é a partir da resolução dessas dúvidas, dessas confusões, dessas incertezas e desse medo gigantesco que eu tenho de, poxa, qual será o meu futuro? Eu sou um jovem, estou olhando para frente, estou vendo todas as profissões com as quais eu sonhei sendo destruídas, desaparecendo. Eu achava que eu ia poder fazer não sei o que, a inteligência artificial faz melhor do que eu. Qual vai ser o meu lugar nesse mundo? Né? Então, essa é a sociedade que a gente está vivendo nesse momento. É isso que a gente é hoje, né? No mundo inteiro. E aí cada sociedade, cada mundo, cada país tem as respostas que também carrega a sua história, né? Quer dizer, eu acho que é um pouco... pode fazer a metáfora da sociedade como da pessoa. A sociedade traz os seus recalques, traz os seus traumas, traz os seus, né, problemas, e aí a resposta que cada sociedade dá é específica por causa da história específica de cada sociedade, né? Isso é muito difícil de você... Quer dizer, se você escrever um livro, um ensaio filosófico sobre isso, muito pouca gente vai ler. É muito confuso e muito pouco explicável, né? Um romance talvez provoque nas pessoas sentimentos, identificações. Eu já encontrei leitores que disseram assim, cara, eu lendo você, eu me dei conta dos amigos que eu perdi, das pessoas que eu perdi desde 2018. Você falou da minha vida, né? Da minha história. Exatamente, da minha história. Eu estou um pouco aí no seu livro. E isso eu acho que é o que a ficção pode ajudar você, né, as pessoas a encontrar um caminho. Né? Deixa eu falar sobre o velho, você perguntou se é a solução mágica. Né? Eu não sei, eu coloquei a coisa mais mágica, inclusive, né, a maneira pela qual a coisa ele vai evoluindo, o entorno dele e o desfecho, mas ele é um mosaico, você pegou muito bem, ele é um mosaico de muitas coisas. Entre elas, algumas coisas mais próximas da minha experiência, por exemplo, ele tem algumas coisas que eu tirei da literatura do Rosenkopf, que ficou preso com o Mujica 13 anos em situações
miseráveis, né, muito violentas. E os dois, o outro eu não conheço, mas eram três, né? Mas o Mujica e ele saíram com um espírito elevado. Eles não saíram odiando o mundo, eles saíram mais zen, quer dizer, mais em busca de soluções pelo amor, né? O outro, o Mandela. Eu conhecia a história do Mandela, acompanhei o Mandela durante todo o tempo, tinha muita admiração por ele, eu tenho muito interesse na África. Mas aconteceu uma coisa na minha vida, assim, inesperada e linda, que eu sou amigo de um artista plástico, eu e Miriam somos muito amigos de um artista plástico, e ela, a Anabela Geiger, e a gente queria comprar um trabalho da Anabela. E fomos fazendo poupança para um dia chegar a poder comprar um trabalho da Anabela. E ela disse, não, venha comprar comigo, porque na galeria é muito mais caro, etc. E tal. E um dia a gente ligou para ela e disse, vamos aí para escolher. E eu tinha clareza que eu queria uma tela a óleo dela. E eu até sabia qual que eu queria. E a Miriam concordava também, ela tinha ficado muito impressionada, nós tínhamos ficado impressionados com a tela por razões diferentes. Ela não mostrou os olhos. Ela começou a mostrar umas gravuras e tal, ela disse assim, mas na verdade, o que eu queria mostrar, que eu acho que tem a ver com vocês, é isso aqui. E aí ela nos mostrou 5 desenhos do Mandela, que o Mandela a chamou para fazer um trabalho estético em torno dos desenhos dele, que eram mãos, que ele tinha desenhado na prisão. E elas contam uma história. E a 6ª gravura é um manuscrito do Mandela explicando de próprio punho a história. E a história é uma história de luta pela liberdade, prisão, liberdade e evolução através das crianças. União. Né? Que é a história do amor que você falou, quer dizer, cara, esse cara ficou o quê? 24 anos preso, né? E ele sai da prisão, ao invés de sair amargurado, ele sai com uma ideia de que eu tenho que construir uma sociedade baseada no amor entre nós, né? E eu tenho que perdoar o meu agressor. É mágico, tem uma magia aí, porque não é, quer dizer, é raríssimo. É verdade, né? E agora, você falando, eu me dei conta, olha que curioso, né? Que eu terminei o intérprete junto com a coluna que eu fiz, que é justamente um pouco essa estrutura, né? E você vê que como o inconsciente vai na frente, que eu estava cheia de, né, aquela indignação que nos constitui, que é bom e que é transformação, né, que é a lagarta, assim. Mas eu falei, eu vou fazer um elogio, né, de eu poder olhar a violência, vou fazer contagem regressiva, vou falar agosto. Depois, no fim, cheguei na festa dos pássaros. Eu tive um momento quase epifânico, tanto que eu não resisti, mandei até a imagem, né, para o Afonso, até que, assim, não faz sentido a destruição. Você sente que é o ethos da vida. Para ela existir, ela tem que se apoiar. Somos frágeis, então eros, né? Amor é conexão, é ligação. Vamos fazer o fio, fazer a trama e estamos juntos. Fazer o quê? A gente, né? Fomos postos aqui, é o que temos. É uma bola de fogo girando e esfriando. Então vamos, né? Vamos conversar, vamos pensar. Eu vou ter que fazer a tragédia de começar a encerrar esse nosso papo, que está tão bom. Eu ficaria aqui ouvindo a tarde toda. Então, eu queria passar, em primeiro lugar, a palavra para o Sérgio, para fazer esse fecho, esse papo tão bom que a gente está conversando aqui sobre o livro
O Intérprete de Borboletas, escrito por ele. Sei o que dizer não, Sérgio, está tão bom. O que você acha? Vamos continuar. Vamos continuar, exatamente. Não, ótimo, ótimo. E foi tão... A conversa foi muito legal, muito agradável, mas, sobretudo, foi um prazer enorme, Maria, encontrar uma leitora tão tão arguta, tão profunda, que leu, de fato, né? Quer dizer, tem aquela leitura que a gente lê, lê o livro e pouco tempo depois ele já não significa mais muita coisa para a gente nem lembra, e tem essa leitura detalhada que você fez, que é uma homenagem, para eu me sentir assim muito aconchegado pela sua leitura. Foi muito legal e te agradeço muito por isso. Obrigada Maria, pelo querido, convite muito também obrigado. e pela oportunidade de fazer esse mergulho, então, né? Então vamos. Afonso, obrigada também, mais uma Obrigado. vez, de estar aqui, né, no universo do pensamento. Não será Isso aí. a última, será apenas mais uma das nossas conversas, tantas que já foram. Sérgio, Maria, muito obrigado. Vamos ao próximo, vamos dar sequência às nossas conversas. Isso aí.